Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos estar reunidos para falar sobre a cura. E para início de conversa, já vou falando que eu e minha família, nós recebemos muitas curas da parte do Senhor. E eu quero dizer para vocês que não é só porque nós recebemos várias curas da parte do Senhor que nós somos mais amados ou menos amados do que você que está aí ouvindo esse vídeo, tá certo? Então, eu quero deixar aqui para ficar um pouco mais longe aqui para vocês poderem me ver direitinho. Então é isso aí, meus irmãos e minhas irmãs. Meu nome é Sidneia Thomas. Eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério Belém, mas isso não quer dizer que a Assembleia seja melhor do que a que você está ou a que você está seja melhor. Não tem nada a ver, né? Não estamos aqui para falar de denominação, mas estamos aqui para falar de Jesus e da cura que ele nos proporciona, tá certo? Então, vamos lá. Sidneia, quando eu estava na dieta da minha filha Thalita, mais velha, de 15 dias, eu caí na escada e isso me trouxe aqui nessa parte do abdômen aqui, uma bola, ela tinha mais ou menos um tamanho um pouco grande, vamos dizer que era do tamanho de um abacate médio, por exemplo, e não podia nem relar a camisa, né? Eu tinha que andar com a Thalita segurando a bebezinha e com a mão assim, ó, para que não relasse nem o tecido, porque quando o tecido tocava assim, queimava muito. E a minha irmã foi até a minha casa e falou assim: vamos para a igreja. Eu falei: eu não posso ir porque eu tô com muita dor. E ela falou assim: vamos porque você. Lá é um lugar que, se você for, você pode ser curada. Aí eu falei: então tá bom. E ela falou assim: vamos. E o trajeto que dava, por exemplo, para fazer em 10 minutos ou 15 minutos, que assim no máximo, eu acabei indo em 1 hora. Mas ali eu fui curada, porque eu realmente entrei numa atmosfera ali de glória, onde que Deus estava operando as maravilhas dele. E não é só isso. A cura, ela aconteceu instantaneamente, porque a glória de Deus era muito presente ali naquele lugar. E passou várias curas sobre a minha família, né? A minha filha, por exemplo, a Thalita, ela foi curada de refluxo gastroesofágico grave, onde que ela tomava tudo leite, né, materno, ela soltava tudo e ela não se desenvolvia porque ela tinha esse refluxo, voltava tudo que ela mamava, voltava. Todos os tratamentos que eu pude fazer eu fiz, mas ela finalmente foi curada numa sexta-feira, aonde o pastor da nossa igreja, ele fazia a sexta-feira da libertação. Então toda sexta-feira os irmãos eram afastados dos bancos e os obreiros o pastor falava para eles que eram para eles estarem em jejum, né, orando e jejuando, e aí eles ficavam, vamos supor assim, um obreiro aqui, um aqui, um aqui, um ali, e o pastor assim no meio, acho que tinha uns 5 obreiros, né? E o pastor no meio dos 4 ali, né? 2 obreiros, o pastor e mais 2. E aí fazia aquela fila e era determinada a cura. E nesse dia que eu estava internada com minha filha, o meu esposo me contou que o pastor mandou fazer um círculo e que ele ficasse no meio. Ele ficasse no meio aqui do círculo, né? Ele ficou no meio e aí oraram para que a Thalita fosse curada. E a Thalita foi curada. A Vitória estava com pneumonia crônica e eu já tinha feito tudo que uma mãe podia fazer. Levei no hospital, inalações, injeções e nada. Não melhorava. E numa quinta-feira, muito frio mesmo, a minha sogra falou: você é louca, você vai sair com essa criança nesse frio? E eu falei: eu já fiz tudo. Eu falei para ela: vó, eu chamava ela de vó, né, por causa das crianças. Falei: vó,
Eu já fiz tudo o que eu poderia fazer. Tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Agora eu preciso ir aonde realmente, se eu tiver que receber a cura, eu vou receber. E a minha filha Vitória foi curada naquele dia. Quando o pregador saiu do púlpito, ele veio e colocou a mão na cabeça dela e falou assim: espírito de pneumonia, deixa essa criança. E ela fez assim e soltou. Naquele momento ela foi curada, a Vitória. O Wellington, ele teve bronquiolite, é uma doença que mata os recém-nascidos. E para a glória de Deus também ele foi curado. Porque eu falei assim para Deus: Pai, o Senhor curou a Vitória, o Senhor curou a Thalita, e eu creio que o meu filho também não vai ser diferente, o Senhor também vai curá-lo. E nesse momento entrou uma irmã, ela não estava vestida de obreira nem nada, mas ela entrou ali no quarto e ela falou assim para mim: eu posso orar pelo seu bebê? E eu falei: sim, claro, pode orar, porque naquele momento eu já estava muito desgastada, porque eu estava todo o tempo ali com o meu filho no hospital e eu estava super desgastada mesmo. Então, aquela oração, ela colocou a mão por dentro da tendinha, porque o meu filho baixava o nível de oxigênio, então ele não conseguia respirar. Quando tirava, abaixava o nível, colocava na tendinha, o nível ficava normal. Então, ela colocou a mão por dentro de um buraquinho que tinha assim na tendinha e orou pelo meu filho. No dia seguinte, eu e meu filho já estávamos saindo do hospital, porque Deus, ele foi fiel conosco. Então, ele foi curado. E também, uma certa feita, também o meu esposo, nasceu uma espinha na perna dele, eu acho que é a direita, se eu não me engano, deve ser a direita. Ou agora eu não vou saber precisar para vocês qual perna, se era a esquerda ou era a direita. Mas uma das pernas dele teve uma espinhinha. E essa espinhinha, ele pensou que era uma espinha e ele estourou. Quando ele estourou, no outro dia, tava uma mancha assim. E de repente foi se alastrando pela perna dele, aqui entre a cintura e o meio da coxa. E isso era só uma espinhinha. E, e ele falou: nossa, tá queimando, tá ardendo. Ele não sabia nem o que estava acontecendo com aquilo ali. E ele mostrou para mim. E eu falei: nossa, amor, isso não é de Deus, não, vamos orar. E aí ele ajoelhou na minha frente. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei assim meio que, nossa, mas eu nem sou pastor nem nada, ele tá ajoelhando na minha frente. Mas aí ele ficou ajoelhado na minha frente e eu orei junto com ele. E quando a gente orou ali, repreendendo aquela coisa que a gente não sabia o que era, e a gente não tinha conhecimento, né, do que era aquilo, a gente orou e repreendeu. E aí quando a gente chegou na igreja, um irmão, ele falou assim: irmão, você aí, né? Mostrando lá na porta. E meu esposo falou: vem aqui você. Aí ele falou assim: Deus está te dando o livramento de câncer. Aliás, Deus te deu, né? Deus te deu um livramento de câncer. E eu estava sentada junto com as irmãs ali. E ele falou isso pro meu esposo, esse pregador. E eu falei: Jesus, câncer da onde, né? Eu nem, né? Câncer da onde? E aí, nesse exato momento, Deus na minha frente, como se fosse um cinema, assim, uma tela de cinema na minha frente, apareceu aqui, ó, na minha frente. Aquela hora que ele se ajoelhou na minha frente e nós oramos, e Deus repreendeu aquela ferida. Em 3 dias, amados, 3 dias, a pele dele ficou normalizada, como se nunca tivesse tido nada, não teve nenhuma cicatriz, nada. Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Eu quero que vocês saibam que a gente não pode estar na presença de Deus e vivendo de glórias que outras pessoas contam pra gente. Ah, porque o fulano foi curado, mas aí você acha: ah, mas isso não é pra mim. Eu acho que eu tenho cometido muito pecado, então por isso que eu tenho que ficar com essa doença. Ah, mas fulano pegou uma doença e não sei o quê. Amados, nós temos que crer corretamente nas coisas que Deus fala para nós. Teve uma certa feita que eu estava trabalhando como corretora de imóveis e eu passei mal ali. E saindo dali eu fui para casa.
Só que eu tava passando mal, tava muito mal, assim, suando, frio e com a pressão talvez. Eu pensei que tinha caído a pressão porque eu não havia almoçado ainda, tal. Mas eu passei no pronto-socorro lá, no pronto atendimento, não pronto-socorro, mas pronto atendimento, né, como o pessoal fala. E eles mediram lá e eles falaram assim que eu tava com diabetes, que era para eu estar fazendo um exame laboratorial para ver se era isso mesmo, se era só queda naquele momento da glicemia. E foi constatado, amados, que eu estava com diabetes. E eu pensava, cara, como que eu tô com diabetes, sendo que eu tenho uma alimentação balanceada, eu pratico esporte, eu tô fazendo Kung Fu e tal, e tal, e tal. E eu não posso aceitar isso. Amados, eu fiquei 1 ano e 2 meses 1 ano e 2 meses fazendo tratamento. E você sabe que diabetes ela não tem cura. Você sabe, porque a ciência diz que não tem. Mas um dia eu li na Bíblia que Jesus ele tinha levado a dor e tinha levado o sofrimento. E no original, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. A palavra no hebraico para o original, ela é o que? Ela é doença, ela é enfermidade. Então, se ele levou nossas dores e enfermidades, as nossas doenças, por que ele colocaria de novo? Eu falei assim, pai, o senhor curou tanta gente. Quando o senhor estava aqui na terra, o senhor curou tanta gente, por que não haveria de me curar? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? E a gente acha que é assim, que a gente está fazendo algo errado. A gente acha que a gente está muito em pecado e que a gente precisa estar com essa doença, para que a gente precisa de uma autopunição. Então, essa doença ela vem nos punir por aquilo que fazemos de errado. E não tem nada a ver isso. Jesus, ele já levou as dores e enfermidades na cruz do Calvário. Ele já levou. Então você não precisa carregar. Você não precisa carregar. E quando eu entendi isso, eu comecei a ter coerência naquilo que eu pensava. Eu lia sobre isso e eu começava a pensar aquilo. E eu comecei então a sentir que eu poderia ser curada. Eu pensava na cura. Comecei assim, eu vou pensar em saúde agora, porque eu preciso pensar em saúde, porque se o meu corpo ele tá precisando de saúde, eu não vou ficar pensando na diabetes, porque quanto mais eu penso na diabetes, mais diabetes eu vou ficar, mais diabética eu vou ficar. Então eu comecei a pensar em saúde, 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 saúde. E todas as manhãs, quando eu ia orar, eu falava: diabetes, você não é bem-vinda no meu corpo, você é ilegal diante da palavra de Deus. Você não é bem-vindo aqui no meu corpo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. O meu corpo não é templo de doenças. E eu começava então a pensar em saúde. Pensar saúde, saúde, saúde. Comecei a pensar em saúde. Então eu comecei então a receber a cura no meu corpo. E um dia, quando eu fui fazer o exame de rotina de diabetes para controle da glicemia, aí eu fui no doutor Fábio, na cidade onde eu morava, Santo Antônio do Pinhal, e ele falou assim: seus exames estão ótimos. E eu falei, mas ele olhou, né? Ele olhou, eu já tinha feito os exames anteriormente, o exame de sangue, daí ele foi vendo lá. Aí eu falei, olha direito isso aí, doutor. Como assim, né? E eu tinha me esquecido que eu sempre estava orando e tal. E olha só, o ser humano ora e fala que a diabetes tem que ir embora. E de repente eu tô falando pro doutor olhar direito lá, né? Olha só. Mas isso era para quê? Porque naquele momento eu não estava tendo clareza. Então eu falei para ele: olha direito, doutor. E o doutor falou: não, tá tudo certo, olha. Triglicerídeos, colesterol. Aí ele falou glicemia. Quando ele falou glicemia, deu um estalo assim no meu cérebro. Deu um estalo assim. Eu botei presença naquilo, glicemia. Aí eu coloquei a mão assim na mesa e eu falei: eu tô curada. Eu tô curada. Aí eu saí lá fora. Eu terminei a. Eu tô curada, doutor. Aí eu peguei e saí da sala. Eu falei:
acabou a consulta? Ele falou, tá, acabou. Aí eu peguei e saí, eu falei, a enfermeira lá na porta, eu falei, eu tô curada, eu tô curada. E eu já não tava mais com a diabetes. Então eu fui curada da diabetes. Na verdade, já fui curada lá na Cruz do Calvário. Eu só precisava crer, pensar na cura que Jesus já tinha me dado e sentir no meu corpo. E agir sobre isso. Eu precisava agir como uma pessoa curada, como uma pessoa que está sendo liberta, como uma pessoa que está sendo o quê? Tocada pelo Espírito Santo. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu fui curada. E eu tô aqui hoje para falar para você crer da maneira certa. Muitas vezes você crê, olha só, uma coisa que você pode estar, ou você que está ouvindo aí pode estar pensando. Uma coisa, ó, você pode achar que você não é merecedora de receber a cura. E eu quero dizer para você, até certo ponto é verdade, você não é merecedor, porque a cura ela é pela graça, a gente não merece nada. Olha só todas as coisas que Deus fez. Ele nos dá o ar, nos dá a água, nos dá o alimento, o mantimento, o vestuário. Ele nos dá amigo para que a gente possa viver uma vida social. Ele nos deu uma congregação, uma igreja onde a gente pode estar indo para a gente poder tá nos reunindo com os irmãos. E de repente o que acontece? Você acha que não é merecedor. E não é assim, nada do que você faça vai fazer com que você mereça algo de Deus, porque ele faz, porque ele quer, porque ele é Deus. Então ele faz por amor, porque ele quer fazer. Então não é por causa que a gente é merecedor. Até certo ponto é verdade, mas você não pode se apegar nisso para ficar justificando a sua falta de crença em Deus, a sua falta de crença na palavra, a sua falta de fé. E é verdade, fé. Então, se você crê errado, você vai o quê? Receber nada. Você não recebe nada. Porque se você crê da maneira errada, como que Deus vai te abençoar? Como que Deus vai fazer algo para você? A cura ele já fez lá na Cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, quando ele recebeu todas aquelas feridas no corpo. Ele foi açoitado, a pele dele chegou a aparecer a coluna vertebral, a exposta, para vocês terem uma ideia. E ele teve que carregar uma cruz, ele foi cuspido, ele foi humilhado. E a Bíblia diz que pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. E aí você fala que você não é merecedor. Você não fala que você é merecedor. Você não é realmente merecedor. É pela graça. Você não tem que fazer nada para receber. Nada. Quando, lá na lei, lá no Antigo Testamento, você tinha que fazer algo. Você tinha que cumprir todos os mandamentos. Agora, Jesus veio e cumpriu todos os mandamentos. Agora é só você acreditar naquilo que Jesus fez. Para que você possa receber a manifestação da cura no seu corpo. Por quê? Porque ele já te curou. Certo? Então você precisa acreditar da maneira correta para que você possa receber no seu corpo a manifestação da cura. Segunda coisa que às vezes as pessoas falam, né? Não, na verdade, ó, a primeira coisa, não justifica a sua falta de fé no, eu não sou merecedor e ficar preso nisso, tá? A cura ela vem pela fé, tá certo? Você que acredita que Deus te curou e a cura se manifesta. Segunda coisa, as pessoas acham que elas têm que aprender algo com a doença. E aí eu falo para você, se você tem que aprender algo com a doença, quanto tempo faz que você tá com essa doença? Por que será que tá tão lento esse aprendizado? Aprende logo, então. Mas não, isso aí é uma crença errada. É uma crença errada de você achar que você tem que aprender algo com a doença. Você não tem que aprender nada. Você só tem que acreditar que Jesus já levou as suas dores e enfermidades e que você já está curado em nome de Jesus. Então, receba a cura no seu corpo agora nesse momento, pela fé, de verdade. E a terceira coisa que eles falam, que as pessoas que querem justificar a sua falta de fé falam, é que Deus, ele nos pune com a doença.
Não, amados, Deus não pune ninguém com doença. Se nós ficamos doentes é porque nós, na maioria das vezes, procuramos algo, né? E olha só o que Jesus falou. Uma certa feita, algum discípulo perguntou para ele: quem que pecou, ele ou seus pais? E a Bíblia fala que Jesus respondeu: nem ele nem seus pais, mas foi assim para que fosse manifestada a glória de Deus, certo? Então não é Deus que coloca as doenças. Como você pode ver lá no livro de Jó, quem colocou as doenças em Jó foi Satanás. Lógico que foi uma permissão de Deus. Jó nem tinha errado, nem tinha pecado, nada. Mas ele foi lá e colocou essas doenças. Então, o diabo que coloca as doenças. Agora, o que nós fazemos? Nós temos que acreditar que Deus ele já nos curou e que a cura vai se manifestar em nós. A gente não precisa ter receita, nada. Você só precisa pensar, sentir que você já está curado no seu corpo e agir conforme a palavra de Deus. Agir conforme a palavra. Então, a cura vai se manifestar no seu corpo, tá certo? E eu contei essas curas aqui para vocês, para que vocês possam entender que Deus, ele nos ama tanto a ponto de quê? De fazer com que a gente viva como era no princípio, sem doença, sem dor, sem sofrimento. Só que daí aconteceu o quê? Veio o pecado. E agora a gente tem que agir aqui nesse mundo de meu Deus, com várias pessoas, várias situações que nós provavelmente não viveríamos se estivéssemos lá no começo, se não houvesse pecado. Mas agora, o que vem ao caso é que nós precisamos acreditar da maneira correta. A Bíblia diz que se nós ouvirmos a voz de Deus e ter o cuidado de seguir o Senhor, ter o cuidado de seguir os seus princípios, a gente vai ser o quê? A única coisa que ele fala na vida, assim, é pra gente amar o próximo como a ti mesmo, que é amar o próximo como a nós mesmos, e também amar Deus sobre todas as coisas. Isso daí já é de lei, então, fazer. Só que, por exemplo, existem princípios na Bíblia que faz com que você perca a saúde, que faz com que você perca relacionamentos, se você não seguir, entendeu? Que faz com que você perca a sua paz. Então, se você seguir os princípios da Bíblia, você vai ter bons relacionamentos, você vai ter uma boa gestão das suas emoções e você também vai ter o quê? Vários relacionamentos abençoados para a tua vida. E isso inclui o quê? Uma boa mordomia, uma boa administração dos recursos que Deus coloca na sua mão. Então, se você, por exemplo, viver comendo fritura, viver no estresse, o que vai acontecer com a sua saúde? Então, cuida da sua saúde. Você é um mordomo da sua saúde, você é um mordomo do seu corpo. Lá no seu trabalho, se você ficar arrumando briga com todo mundo, o que vai acontecer? Você vai perder seu emprego. E depois não adianta falar que foi o diabo, não foi. Foi você que não soube gerenciar suas emoções a ponto de estar no trabalho que Deus te deu, te colocou ali e fazer com que ali no seu trabalho as pessoas vissem a luz de Deus em você. E a gente tenta justificar os nossos erros. A gente tenta, mas o único que pode justificar a gente é Jesus, porque é ele que foi o justo, então ele só que pode nos justificar. Se você estiver certo e você orar ao Senhor, Pai, olha só o que está acontecendo comigo, ele vai fazer as coisas acontecerem na sua vida de uma maneira maravilhosa. Então, o que eu quero dizer para você? Não estou aqui dando sermão nem nada, só estou tentando ensinar a vocês aquilo que eu passo. Lá no meu trabalho, onde eu estou agora, tem um moço lá que se diz ateu, né? Mas ele fica lá toda hora tá tentando, de alguma forma, fazer algo. Mas eu aprendi a ser uma boa gestora das minhas emoções. E eu não vou cair na janela killer que aquela pessoa tá tentando me colocar. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sou imagem e semelhança de Deus. E eu sei que aquele trabalho foi Deus que me deu.
Se ele está incomodado comigo, isso já não é mais problema meu, porque ele está incomodado com a luz que brilha em mim e eu não fiz nada assim para ele. Então, Deus vai me justificar para aquela pessoa. E o que eu tenho feito em minha oração? Pai, salva ele. Se revela para ele de uma maneira especial, assim como o Senhor se revela para mim, com todo o amor. Eu não sei o que aconteceu no caminho dele. Ele pode estar com alguma dor no coração acerca de algum familiar dele ou de algum líder religioso que ele teve e agora ele não está acreditando mais em ti. E a minha oração é essa, que Deus encontre com ele de uma maneira especial e poderosa. Só que eu não posso dar uma autoestima. E se for por meio de mim que Deus vai trazer essa experiência para ele? Então, amados, Deus, ele não cura só o corpo físico, não. Ele cura o corpo, a alma e o espírito. A Bíblia diz que ele ressuscita o espírito daquele que morreu. E quem estava morto? A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, nossos delitos e pecados. Mas Deus, ele nos ressuscitou para a glória dele, para viver para ele, para refletir a glória dele na terra. E se a gente vive doente, se a gente vive num relacionamento pesaroso, tribuloso, a gente não acredita que Deus pode fazer algo, a gente só fica ali, a gente não acredita, porque se a gente acreditasse já tinha acontecido. E por que você fala assim, mas você não sabe o que eu tô passando? Você também não sabe o que eu passo, eu não sei o que o outro passa, mas a gente pode imaginar que tudo vem de Deus e tudo é dele, toda boa dádiva vem dele, toda sabedoria vem dele. Então, nós precisamos, amados, precisamos nos colocar diante dos parâmetros que Deus quer pra gente, tanto para receber as curas do corpo, da alma, do espírito, quanto também para um bom relacionamento com as pessoas. Então, se você está aqui nesse vídeo, para você aprender sobre cura, aprenda que Jesus já te curou, você já está curado. Você só precisa de ter coerência nessas 3 coisas. Newton, ele já falava que se um átomo girasse na mesma direção, acontecia algo maravilhoso ali. Havia uma concordância e aquilo ali, então, acontecia algo maravilhoso. Quando, então, aqueles átomos, eles viravam em direções opostas, aquela ação dos átomos ela era anulada. Então, olha só para você ver. O que a Bíblia fala? Que nós temos que andar em concordância se nós concordarmos acerca de qualquer coisa, será feito. Se 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa, será feito. Então, tem que haver essa coerência, tem que haver essa concordância. Você leu na palavra que você já está curado, você tem que concordar com a palavra de Deus. Você não pode ficar preso às circunstâncias. A circunstância é mentirosa. Então, você precisa acreditar naquilo que Deus falou. Ele disse que você não precisa carregar essa doença, porque ele já carregou, então você não precisa carregar. Você só precisa o quê? Acreditar que ele já te curou. Você sentir a sua cura no seu corpo agora, em nome de Jesus. Então, o que é que vai acontecer? A cura vai se manifestar. E existem 3 formas da cura se manifestar no seu corpo. Ela se manifesta pela unção. Pode ser agora eu orando por você e você recebe a cura no seu corpo gradativamente, você vai sentindo a libertação dessa doença. Pode acontecer pela fé, eu orar por você, eu acredito, e você acredita e a fé se manifesta no seu corpo. Ou ela pode se manifestar através da glória de Deus, quando você sentir a glória de Deus, igual a mulher do fluxo de sangue, que ela tocou em Jesus e foi liberado poder naquele mesmo instante e ela assim, instantaneamente foi curada. Isso é a glória de Deus. Então, amados, você tem 3 formas de você receber a cura no seu corpo: pela unção, pela fé e pela glória. Então, nesse momento,
Abra o seu coração para a palavra. A doença que você está carregando, ela é uma circunstância. E você não pode crer na circunstância, você que tem que acreditar na palavra. Assim como eu acreditei, eu estava com a diabetes e eu dizia, diabetes, você não é bem-vinda aqui, você é ilegal no meu corpo, eu sou o templo do Espírito Santo. Você precisa declarar a palavra na sua vida e você ser curada e você ser abençoado com a cura no seu corpo. Na sua mente também. Quantas pessoas estão vivendo perturbadas na mente? Quantas pessoas estão mortas dentro de si? Seus espíritos estão mortos nesse momento. Então Deus pode sim, pode ressuscitar o teu espírito, pode curar teu corpo e pode curar sua mente. E aí você começar a viver maravilhosamente as coisas de Deus na sua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, eu deixo esse vídeo aqui para você sobre a cura e eu tenho certeza que você vai receber a cura no seu corpo. Agora, ore comigo nesse momento, acreditando mesmo que Deus ele vai manifestar a cura na sua vida através ou da unção que está sobre mim, que eu vou orar por você agora e você vai receber a cura. Ou pela sua fé ou pela minha, eu acredito que você vai receber a cura agora. Ou então você sente a presença de Deus aqui juntamente comigo, que a gente vai estar aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E aí você vai ver como que você vai receber a cura aí na sua vida. Tanto você quanto a pessoa que estiver doente, você vai orar agora e vai declarar a palavra. Tem vários versículos sobre cura. Êxodo 15, 26. Atos 9, 34. Eu vou falar só esses dois. Se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus e teres o cuidado de seguir conforme todos os estatutos e juízos que o Senhor ordena, nenhuma dessas doenças eu porei sobre vocês. Eu sou o Senhor que te sara. Então ele é o nosso Jeová Rafá, ele é o Deus que cura. Então é isso. Jeová Rafá, ele é o Deus que cura. E agora Atos 9, 34. A Bíblia diz: Jesus Cristo te dá a saúde. E várias outras passagens, como a cura da sogra de Pedro, como a cura do paralítico, como a cura dos leprosos, como a cura daquele paralítico que os amigos colocaram perto de Jesus pelo telhado. Tem várias curas. Se caso fosse para você ficar com essa doença, por quê? A Bíblia diz que todos que vieram a Jesus foram curados. Todos. O único lugar que ele não pôde fazer tantas curas era lá em Nazaré, porque as pessoas elas não acreditavam nele. Ele curou muitos poucos ali. E aí ele falou assim, que o profeta não tem honra na sua terra, né? Senão só na sua terra que não tem honra. Então, amados, vamos dar essa honra para Jesus. Ele quer manifestar a cura no seu corpo. Dê essa honra para ele. Ele quer curar você. Ele quer manifestar essa cura no seu corpo. Deixa ele ser honrado através da sua vida. Deixa Jesus tocar você. Toca Jesus como a mulher do fluxo de sangue. Olha só para você ver. Ele tanto quer te curar que se caso você morresse, ele seria capaz de ressuscitar você. Então, mesmo se você morrer, ele pode te ressuscitar. Tá certo? Então, não fica crendo mais errado, tá? Ele não quer te punir com essa doença. Você, sim, é merecedora, porque Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Tá lá em Efésios 1 e 3. E ele vai manifestar a cura na sua vida. Tá certo? Então, depois dessas palavras que eu te falei, Jesus Cristo te dá saúde. Vamos orar. E que Deus nos abençoe, tá bom? Pai, em nome de Jesus Cristo, muitas dessas pessoas agora estão, Senhor Jesus, com algumas doenças, talvez emocionais, talvez espirituais, talvez físicas. E eu quero, Pai, neste momento, pela Tua palavra, Senhor, manifestar, Jesus querido, manifestar, Senhor, neste momento, a Tua palavra falada, a Tua palavra alcançando essas vidas agora, para que elas recebam, Senhor, a cura, Senhor, meu Deus, em seus corpos, em suas mentes, em seus físicos, ó Pai.
neste momento. Se elas estão, Senhor Jesus, com problemas na cabeça, no corpo, no espírito, que todas essas doenças agora, Senhor, que pegaram elas aí pelo caminho, não sabemos se é genética, se é de agora, se elas contraíram a doença de agora, se é esse coronavírus, Senhor, também ele não tem poder no nosso corpo, porque o Senhor é o Deus que nos sara. Talvez nós não tenhamos como impedir que as doenças cheguem, mas, Pai, quando elas chegarem, elas não podem ficar, elas não são bem-vindas no nosso corpo e elas não são bem-vindas na nossa casa. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós declaramos a cura, Senhor, para todos esses irmãos e irmãs que estão, Senhor, junto conosco nesse vídeo, Pai, que vão estar vendo esse vídeo, que vão estar, Senhor Jesus, vendo, Pai, vão ficar vendo agora, nesse momento, este vídeo e vão receber a cura em seus corpos. Eles vão colocar, Senhor Jesus, os seus testemunhos neste grupo, ou eles vão colocar os testemunhos aqui nos comentários, ou eles vão estar vendo isso aqui, vão me contatar, Senhor, e vão falar as curas que aconteceram, vão postar, Senhor, as suas curas, porque, Deus, nós vamos honrar o Senhor com as curas que vamos receber, Pai. Em nome de Jesus. E não que o Senhor vai nos curar, o Senhor já nos curou. Nós estamos apenas, Senhor, acreditando e tendo fé na sua palavra, porque a tua palavra diz que ela não volta vazia, mas ela prospera naquilo para que foi enviada. Então, nesse momento, eu estou enviando essa palavra para que a cura alcance essas vidas agora, que a cura se manifeste na vida delas, porque o Senhor já fez a obra, o Senhor já curou, o Senhor já levou as dores e enfermidades, e agora ela vai receber no corpo, em nome de Jesus, no espírito, na alma e no corpo, Senhor, a cura que ela precisa. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E eu quero agradecer vocês que estiveram aqui comigo até esse momento e que o Senhor Deus possa cada vez mais falar melhor ao teu espírito, que o Espírito Santo possa te alcançar cada vez mais. Em nome de Jesus. Um grande beijo. Até a próxima, se assim o Senhor Deus nos permitir.